Olá, boa noite a todos. Bem-vindo ao Tarô das 9. Para quem não me conhece, eu sou a Andréa de Lucas e você está no Alquimia do Tarô. Aqui eu te ajudo a transformar a sua vida com o tarô. Então, eu começo com esse tema. Não acredito no tarô. Acreditar. O que é acreditar? Acreditar é a mesma coisa de confiar, né? E quando você não confia, é porque você desconfia, né? Então, a gente faz essa pergunta, eu não confio no tarô. Na realidade, eu desconfio do tarô, né? Você não tem confiança. E quando a gente não tem confiança em alguma coisa, tem N situações, N motivos para aquilo. E eu assinalei algumas que eu achei bem interessante e importante. Isso não serve só para o tarô, isso serve para a nossa vida. Eu gosto sempre, quando eu trago alguma coisa, algum tema para a gente conversar, que mesmo dentro do tema das cartas, eu gosto de ter essa troca, sabe? Porque eu acho que ajuda, agrega, né, na nossa vida. Não é só num tema específico, dentro do tarô, mas esse tema que a gente vai falar aqui, da falta de confiança, da desconfiança, serve para todas as áreas da nossa vida, serve para tudo. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui, né? Existem vários motivos para não acreditarmos em algo, e eu assinalei aqui algumas. A primeira é quando a gente não conhece a fundo, não conhece o tema, o objeto, a questão e até mesmo a pessoa, né? E isso faz com que a gente tenha um monte de dúvidas, fique desconfiado. A segunda é quando a gente tem uma má experiência, né? Quando a gente vai lá e fica decepcionado, né? A gente tem essa má experiência, a tendência é que a gente guarde aquilo e não mude mais de ideia, leva isso pra vida, né? Fica no coração aquela magoazinha. A terceira é quando a gente compra uma ideia já pré-concebida, que aí a gente entra no tema não só de crenças limitantes, né, mas da opinião alheia, que a gente, na maioria das vezes, pega como se fosse a nossa verdade. E não é, porque muitas vezes não foi a sua experiência. E por último, o medo, né? E aí o medo, ele tem várias ramificações. O medo, ele se estende para vários locais e lugares, conscientes e inconscientes. Eu gosto muito de dar exemplo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, que ela já, de vez em quando, ela assiste, ela sempre pergunta, nossa, você começa explicando nos mínimos detalhes. Eu gosto de contextualizar. Eu gosto que as pessoas, pelo menos eu tento, né, passar de uma forma clara para que você entenda, né, o tarô, para que você veja que não é esse bicho de 7 cabeças que foi criado ao longo do tempo. E principalmente aqui no nosso país, no Brasil. É impressionante, né? Vira uma coisa muito pontual, né, cultural nossa, essa, vamos dizer, perseguição sobre não só o tarô, né, mas os oráculos em geral, né? Lá fora não é dessa forma, né? Na forma, as pessoas, elas se consultam, sim, elas levam a sério os oráculos, né? Já é um ritual deles, em viradas de ano, fazer previsões, enfim, com N oráculos. Isso aqui é muito do Brasil. E aí eu trouxe o exemplo da comida, né? Sabe aquela comida que você nunca comeu e alguém te pergunta, olha,
eu fiz isso aqui, você gosta? Aí você olha pra cara daquela comida. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Com berinjela. Fizeram uma berinjela lá na casa de um... Não me lembro, acho que foi uma tia minha. E aí, vai comer? Eu olhei pra aquela berinjela, né, meio estranha, e falei, não gosto. E aí a minha tia perguntou, mas você já comeu? E aí, na hora que ela me perguntou, você já comeu? Eu não tive tempo de raciocinar uma desculpa. Não. E aí ela me disse, como é que você vai me dizer que se você não gosta, se você nunca provou, se você nunca experimentou, se você nunca comeu? É uma verdade. E olha que eu comi e eu gostei, né? Eu só tinha um preconceito com a cara da berinjela. Mas foi legal, a experiência foi boa. E olha a oportunidade que eu estava perdendo de comer uma berinjela, porque eu achei que ela tinha uma cara horrorosa, né? E isso acontece com a gente o tempo todo, porque é um julgamento, né? Eu julguei a berinjela, e a gente faz isso com várias coisas na nossa vida. A gente julga, né? E a gente não experimenta, a gente não vai lá ter uma experiência real, verdadeira, uma experiência nossa, né? A gente passa isso adiante. A experiência, também teve a má experiência, né? O segundo tópico da má experiência. E aí a má experiência eu sempre tentei, né? Desde pequenos meus filhos, oferecer legumes, tá? Isso aqui é tudo exemplo, a gente vai chegar no tarô. Legumes. E aí eu descobri que eles não comiam batata, que era uma novela para eles comerem batata não, cenoura, que era uma novela para eles comerem cenoura, e eles só gostavam de batata, e os outros legumes era uma tragédia. E aí um belo dia, meu filho foi dormir na casa de um amiguinho, e a mãe desse amiguinho perguntou, olha, ele vai jantar aqui, ele come cenoura? Aí eu falei, não, ele não come cenoura. Tá bom. No dia seguinte, quando ela foi deixar ele em casa, ele falou, nossa, teu filho come cenoura. E comeu muito. Eu, como assim? Pois é, ele adorou a cenoura. E eu fiquei com aquela cara de tacho, né? Como passando por mentirosa. Como assim? Só que ela fez de um jeito que ele gostou. Porque ele teve uma má experiência comigo, né? Eu fiz de um jeito que ele achou sem sabor, achou sem graça, e aí ele definiu que não gostava de cenoura. E quando ele experimentou, pelo menos ele foi esperto, ele se deu a oportunidade de uma segunda chance para cenoura, foi lá, experimentou e gostou. Por quê? Ele teve uma má experiência comigo, infelizmente, mas depois eu peguei a receita e fiz certinho do jeito que ele gostava. Então, a gente tem isso também, a gente tem mania de não dar segundas chances para as coisas, para os acontecimentos. Aí de repente você vai me falar, pô, mas dá segunda chance? Lógico, a gente vai avaliar casos e casos, mas pelo menos a gente tentou, né? É muito frustrante quando você para pensar, nossa, a minha vida poderia ser desse jeito, daquele jeito, e aí fica no si. Mas quando você vai lá e faz, e mesmo que você quebre a cara, pelo menos aquela dúvida você não tem mais, né? Fui lá, não deu certo, levanta, vamos, é a vida que segue, mas você tentou. E o último é o medo, né? É o medo de se lançar ao novo, é o medo de sair da zona de conforto, é o medo daquilo que você não conhece, do desconhecido, né? Então, Juju? Também não conta. Ah, tá bom. A gente cresce, o paladar também muda, verdade. E aí, o medo congela a gente, paralisa. E o medo faz com que a gente não evolua, né? E eu acho que a gente já é bem crescidinho pra gente ser dominado pelo medo, pra deixar o medo ditar as regras da nossa vida. E aí a gente chega no tarô, né? Quando a pessoa fala assim, eu não confio no tarô, eu desconfio do tarô. Porque quando a gente diz que não acredita, é porque a gente não confia. Aí eu te pergunto, por que você não confia no tarô, né? Porque não conhece, porque você teve uma má experiência
ou porque você comprou uma ideia preconcebida de alguém, ou simplesmente por medo. E aí eu vou te mostrar um pouco do tarô para você entender o que é o tarô. Pelo menos você vai saber. Aqui não dá pra gente jogar, mas você vai saber um pouquinho do tarô. Para quem tá chegando agora, para quem já me acompanha, já me vê falando das cartas, né? Então, o que é o tarô? O tarô, para quem não sabe, na realidade, ele é um livro de cartas. Pois é. Por que um livro de cartas? Porque ele vai contar toda uma história, toda uma trajetória, né? E a trajetória do louco, passando por cada carta, cada arcano, ele vai trabalhar, ele vai sorrir, ele vai chorar, ele vai frustrar, ele vai ver tudo na chão, ele vai ter que reconstruir de novo, ele vai ter um dia de sol, ele vai conquistar os objetivos dele, ele vai aprender que nem tudo é no tempo que a gente quer, que a gente tem que saber esperar. E ele vai aprender também que quando a gente aprende a lição, a gente conquista o mundo. Não é a vida da gente? Por isso que a maioria os tarólogos falam, e eu também falo, o tarô é um livro de cartas, ele conta uma história. E o tarô, ele é dividido em 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Peraí, a Juju falou aqui, a Juliana tá falando aqui. Eu achava que não encontraria ninguém que jogasse de verdade. Preconceito. Verdade, Juliana. Juliana não precisa ser minha fã, não. A Juliana, ela é minha amiga, tá? E quando eu comecei a jogar, eu perguntei, a gente batendo um papo, e eu fui jogar pra ela, e ela falou que nunca tinha jogado e que ela não acreditava, né? E aí eu joguei pra Juliana, hoje em dia ela acredita. Por que ela acredita? Olha só o detalhe. Ela me conhece. Vê que a gente não acredita no desconhecido? Como ela me conhece, e ela me conhece de muito tempo, e ela me conhece antes de ser taróloga, e ela sabe que eu não sou uma pessoa que minto, ela confiou no conselho do tarô, quando eu li o tarô para ela confiou na minha tradução, porque o que somos nós tarólogos? Os tarólogos são nada mais, nada menos de que tradutores. A gente traduz a tua energia através das imagens arquetípicas das cartas, né? E aí, como ela me conhecia, ela confiou. E ela abriu o campo dela, né? Porque também tem aquela coisa, se você for abrir as cartas para uma pessoa que tá, vamos dizer assim, de corpo fechado ali e não deixa acessar o campo dela, você não consegue. Eu mesmo já atendi um senhor uma vez que uma outra pessoa indicou, ele chegou para consulta comigo todo travado, todo desconfiado, e eu abri as cartas, eu não conseguia ler nada. E ele ficava olhando para minha cara. Por quê? Porque a finalidade dele ali era me testar. E aí eu fui conversando com ele, fui explicando como é que o tarô funcionava, fui explicando que eu, no caso, eu leria a energia dele, e no final eu falei, você tá fechado, tá desconfiado, eu não vou conseguir ler. Não vai dar. E aí ele foi se soltando. Quando ele começou a se soltar, é que eu comecei a acessar o campo dele, aí saiu as primeiras respostas para as perguntas dele. Por quê? Porque no início ele estava todo armado. Por insegurança, por medo talvez, mas a princípio porque ele não sabia com que ele estava lidando. E também ele não conhecia o profissional, né? Também tem essa. Por quê? Porque aí a gente entra no segundo caso. No terceiro caso, né? Comprou uma ideia preconcebida. Porque já está na egrégora, né? Num imaginário coletivo, que tarô é charlatanice, né? E isso
principalmente aqui no Brasil, repetindo, né, como eu tinha falado antes, que é cultural nosso, isso já vem de muito tempo. Então, como isso já está numa ideia coletiva, as pessoas já têm isso e não dão a chance, já pegam essa ideia para elas e não dão uma segunda chance para ter a sua própria experiência, para acessar a verdade dela e parar de comprar as ideias preconcebidas dos outros, né? E de repente deixa passar uma oportunidade de ter uma visão diferente, de ter possibilidades, porque o que acontece? O tarô vai resolver a sua vida? Não. Ninguém vai resolver a sua vida. Só você pode resolver a sua vida. Mas o que o tarô ele faz? Através da leitura e dos conselhos, ele vai te ajudar a ter visões diferentes daquela situação. Você vai conversar com uma pessoa, um amigo, o tarô é aquele amigo que você conversa e ele vai falar, olha, tem essa probabilidade aqui, você já pensou nisso? Também tem essa aqui, você já parou para pensar nisso? Ele vai te dar opções para você analisar e você decidir o que vai fazer da sua vida. Porque, como eu já falei várias vezes aqui, o livre-arbítrio é seu. O tarô, ele não dita nada, ele não manda nada. Ele só te dá as previsões, ele só te dá as probabilidades. O resto é com você. E aí, voltando a falar, né? Então, o tarô é um livro de cartas, onde você faz essa trajetória que nada mais, nada menos é a nossa vida. E isso é tão sério, gente, tão sério, que eu até coloquei aqui, quem já ouviu falar de Jung, né? O nome dele é Carl Gustav Jung. Todo mundo sabe quem foi Jung, né? Ele foi um psiquiatra, psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica. Ele era um psicólogo, psiquiatra, foi, se não me engano, discípulo de Freud também. E ele começou a enxergar no tarô uma ferramenta que auxiliava na consulta dos pacientes dele. Vamos lá, sabe sonhos? Quando a gente sonha, né? Tem muito psicanalista também, ele analisa sonhos. Quando você sonha, e aqui a gente não está falando de viagem astral, aqui a gente não está falando de espiritual, nada. A gente está falando normal. Você é uma pessoa normal, você foi lá, teve um dia pesado, estressante, tomou um banho, deitou que nem uma pedra e dormiu. E aí você tem um sonho todo conturbado, sabe? Todo agitado. Ou então, eu vou dar meu exemplo, né? Quando eu tinha uma prova no dia seguinte, que eu estudava, quando eu ia dormir, parecia, eu revisava a prova toda no sonho, né? Isso quando eu não sonhava, que eu perdia a hora, que eu não cheguei, que fechava o portão e eu não chegava lá, que eu tinha sido reprovada. Olha só, os meus medos vindo à tona. Quando eu acordava, eu falava, graças a Deus, eu não perdi a hora. Ainda tem uma chance de fazer a prova. E aí ele começou a perceber que, através dos sonhos, o inconsciente começava a soltar um monte de informação, né? A informação do seu dia, a informação dos seus medos, dos seus receios. Só que nem sempre dá certo, porque a pessoa sonha, né? Se for aquela pessoa que tem uma memória boa, ele vai lembrar. Mas tem gente que não tem uma memória legal. E aí você sonha, você lembra do sonho, você foi no banheiro, você já lembra metade do sonho, você tomou café, você já não lembra de mais nada. Você só lembra cenas salpicadas ali, que no final não é nem o sonho que você teve. São só imagens. E aí ele começou a perceber que o tarô, com as imagens arquetípicas do tarô, ele conseguia acessar o inconsciente do paciente dele de uma forma fidedigna. Por quê? Porque o paciente, gente, e isso vai acontecer até com os seus consulentes, que acontece muito com o consulente, ele senta na frente da gente e ele mente, omite e não fala a real, né?
Eu não tô falando de todos, mas tem uns que sim, tem uns segredinhos, né, que não quer contar, não quer revelar, e aí ele senta ali e acha que a gente vai, né, não vai ver, né, porque a gente está acessando o campo dele. E aí Jung começou a perceber que, trabalhando com as imagens arquetípicas, ele conseguia acessar esse campo. E também não é só o paciente esconder as coisas, né? Muitas vezes fazia uma pergunta pro paciente, né? O que você acha disso? Às vezes o cara, tá? Ele tá tão perdido, ele tá tão, sabe, fora da casinha, que ele não vai saber nem responder qual é o nome dele. E aí fica difícil trabalhar com a pessoa. E aí o tarô, né, pro Jung foi uma mão na roda, vamos dizer assim, né, em outras palavras, porque ele conseguia acessar o inconsciente dos pacientes através das imagens arquetípicas. Então, assim, cara, vou falar, se você não acredita no tarô, que é a prova mais cabal, concreta, que um cara renomado, um psicanalista que tem um nome escrito na história, que lá trabalhou, foi discípulo de Freud. O cara é um gênio praticamente, ele domina a área dele. Ele usava o tarô, então por que cargas d'água que a gente acha que é charlatanismo? Que o tarô é uma ferramenta que não merece confiança, né? É até um desacato ao tarô, né? Se o tarô pudesse falar, ele ia lá e dava 2 tapas na cara da gente, não é? Bom, enfim. E aí, a gente entra também na má experiência. Bom, você foi lá na taróloga, esperando que ela falasse alguma coisa, e ela falou nada a ver. Você acha que ela falou nada a ver, e o que ela falou você não concorda, e não concorda com nada, e você fala, horrível, eu não acredito nessas coisas. Eu tenho que te falar uma coisa, o tarô não erra nunca. Quem pode errar somos nós, o tarólogo, né? Às vezes você não está num bom dia, às vezes você não abre e não dá acesso ao seu campo, e às vezes é uma pessoa que está iniciando, ainda está meio insegura. Enfim, o tarô, ele não erra nunca, o tarólogo sim. E é normal, somos seres humanos, quem nunca errou, né? Se você passou por uma má experiência e acha que não acredita no tarô por conta disso, dê uma segunda chance pro tarô, procure uma outra pessoa, ou melhor, estude o tarô, conheça o tarô por si mesmo, tenha uma experiência cabal você mesmo, né? Você, além de ser uma excelente ferramenta de autoconhecimento, você vai ter uma ferramenta de consulta sempre, né, a seu dispor, ali à mão, a hora que você quiser, no tempo que você quiser. E tem outra situação também, né? É aquela situação de que o consulente senta na frente da gente e a gente começa a falar umas coisas que ele não gosta. Aí a casa caiu, né? Quando a gente começa a falar as coisas que o consulente não gosta, que já vai fazendo aquela caras e bocas e não é nada disso, e levanta e sai. O que a gente pode fazer, né? O tarólogo não tá ali para mentir, o tarólogo tá ali para traduzir a energia da pessoa, para poder ler, né, esse livro de cartas que tá ali na frente dele. Uma vez eu atendi uma moça que começou assim, essa foi meio bizarra. Ela começou assim: olha, eu sou evangélica, tá? Tudo bem, não tem problema. Aí eu expliquei pra ela, o tarô, ele tá a serviço da humanidade, ele tá a meu serviço, a seu serviço, de todo mundo. O tarô, ele não é vinculado a religião nenhuma, tá tudo certo. Mas eu não acredito muito, não. Não, tudo bem, a gente pode ver aqui o que você quer perguntar. Tá bom. Aí ela começou a perguntar, eu comecei a ler, passar informação,
E aí ela perguntava, no final já tinha perguntado tudo que tinha que perguntar. Quando eu estava acabando a consulta, aí ela simplesmente chega pra mim e fala assim: tá bom, como é que eu faço pra resolver isso? Eu falei: não sei. Ah, como assim você não sabe? Eu não sei. Eu não tô aqui para resolver suas perguntas, seus problemas. Eu não tô aqui para dar respostas para suas perguntas. Eu tô aqui para te mostrar possibilidades. Eu não tô aqui para dizer o que você pode ou não pode fazer. É você e a sua vida, né? Nossa, ela ficou marara comigo. Ficou muito pé da vida. Mas gente, eu não posso prometer algo, e tarólogo nenhum vai prometer algo que ele não possa cumprir, gente. Poxa, se a gente tivesse a solução de tudo, né, eu solucionaria todos os meus problemas, né? Mas eu tenho, graças a Deus, que eu tenho uma ferramenta à mão que ela me possibilita a tomar decisões. É onde eu vou analisar, eu vou ver por onde eu posso entrar, sair. Sabe aquela história, aquele leão do desenho, saída pela direita? Então, assim, é mais ou menos isso que eu faço. Eu dou uma olhada, eu vejo se eu posso ir ali, se eu posso... que dá pra abrir, sabe? Se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? Vai ser bom pra mim? Não vai? Enfim, eu tenho isso à mão, né? E eu posso dizer que é uma mão na roda, sabe? Eu sou apaixonada pelo tarô, e engraçado que todo mundo que estuda tarô e leva o tarô a sério mesmo, porque não vou iludir ninguém, quem estuda tarô vai estudar tarô para sempre. Por quê? Porque o tarô, ele sempre surpreende a gente, sabe? Ele sempre tem uma visão diferente que você não tinha parado para pensar antes. E não é só porque você fez um curso diferente ou conversou com um colega sobre essas visões. Não, na prática, conforme você vai praticando, você vai jogando, você vai dando uns insights diferentes. Muito em breve. Semana que vem, o curso já tá chegando. Oi, Luíse, eu nem falei oi, né? Oi, Luíse! Mas é assim, os insights vão vindo, os insights vão chegando, e você vai tendo visões diferentes. Por quê? Porque você tá treinando, porque você tá jogando, você tá ali praticando. E o tarô é isso. Quanto mais prática, melhor fica. E não é só com tarô, né, gente? É com toda a profissão, né? O médico, você já conversou com o médico? O médico mesmo fala, eles não param de estudar, eles estão sempre se renovando, porque entra uma medicação nova, entra um laboratório novo. A minha profissão mesmo, né? Que agora, além de tarólogo, que também é uma profissão, né? Eu sou contadora. A gente sempre estuda. Entra governo, sai governo, muda a lei, legislação, sistema, programa, a gente sempre estuda. Então, assim, mas quando você faz algo que você ama, que você tem paixão, é prazeroso, sabe? Não é doloroso, porque às vezes você pode pensar assim, fui lá, estudei tarô, agora vou ter que estudar tarô para sempre, né? Gente, se você se apaixonar pelo tarô, como eu me apaixonei, você vai estudar, olha, você nem sente, tá? É maravilhoso. E você aprende cada vez mais. É enriquecedor. E aí a gente volta pro medo do tarô também, né? O medo que as pessoas têm do tarô. Por que o medo? Porque falta de conhecimento também e ideias preconcebidas. Tá tudo junto, né? Você abre o tarô, aí já vem logo que a carta do diabo. Qual pergunta? Tá. Não tô vendo. Pergunta, não entendi. Não entendi, Juju. Pergunta de novo.
E aí a gente estava voltando aqui, né, falando do medo, né, da outra questão, do medo. Ah, tá, a Luíse perguntou se teria curso. Sim, gente, vai ter curso. A gente está na semana do Esquenta e vai ter curso sendo lançado semana que vem, no dia 19. Ah, sim, a Luíse perguntou do curso. Sim, vai ter... Quinta-feira vai ter um webinário, tá? Uma aula, um aulão, tá? Não percam, porque a gente vai contar tudo sobre o curso, tudo nos mínimos detalhes. Mas não perca, quinta-feira, dia 19. E aí, voltando aqui ao medo, né? Por que você tem medo de ir no tarô, de jogar tarô ou de aprender o tarô? Bom, quando você abre o tarô, já vem a carta do diabo. Aí a pessoa tem medo. Fala assim, meu diabo, meu Deus do céu, lá vem o diabo na minha vida. E, gente, nada a ver. Ou então a carta da morte. As duas cartas que mais assustam os consulentes são a carta do diabo e a carta da morte. Nossa, quando sai, então, parece que a pessoa já começa a tremer, né? Ai, meu Deus, qual é a tragédia? Eu sempre falo assim, calma, que a morte não é isso que você tá pensando. Ou muitas vezes eu falo, calma, que o diabo não é esse bicho de 7 cabeças que você pinta, né? Até porque, para quem não sabe, o diabo, ele fala de matéria de dinheiro também, né? Não é essa coisa, né? Que o imaginário, né, que tá na cabeça do povo e fica com medo, o diabo. Não é isso não é isso tudo não. Eu teria muito mais receio com a carta da sacerdotisa. Eu já levei um susto muito grande com ela. E você olha para a carta da sacerdotisa, ela tá lá, bonitona, sentada, sou a senhora de todo conhecimento, guardo uma biblioteca atrás de mim, ponho o pezinho na lua, né? Tem os segredos não revelados. E aí eu me lasquei com a sacerdotisa. Qual? A 2? Não entendi, Juju. A 2 é no tarô, nos arcanos maiores, a 2 é a sacerdotisa, né? Mas a maioria das pessoas tem medo da carta do diabo e da carta da morte, né? E a sacerdotisa, ela guarda segredos. Tudo bem que a gente já conversou aqui, já falou várias vezes que tudo é dual, tá? Nenhuma carta ela é totalmente positiva ou negativa. Tudo tem seu lado luz e seu lado sombra, assim como a gente, assim como a vida, né? Mas eu já tive experiências com a sacerdotisa, então eu posso dizer que entre a carta da morte e do diabo, eu já tenho meu pé atrás com a sacerdotisa. Outra carta também que eu tive experiências com ela e aí também também é a torre, né? E a torre, quando ela vem, cara, arrasa quarteirão. Mas é ruim? Não. É bom, porque eu achar que eu sou doida, né? Não, é bom isso. Porque te dá a chance de você reestruturar a sua vida, né? De levantar a poeira, de arrumar a casa, não ficar estático. Quer dizer que você vai evoluir. Se você aprender com o que a torre for ali falar pra você, você vai evoluir, chega na estrela, né? Porque a estrela é tudo de bom. E pra provar, e o medo das pessoas, do medo inconsciente de ver ali no jogo. E o outro medo também exatamente, Ju, tudo tem seu lado luz e sombra. Outro medo também das pessoas, e isso eu ponho na conta de Hollywood, né? Hollywood e das novelas da Globo, né? Que colocam o tarô, né? Os oráculos como aquela coisa que só vai falar tragédia. Você assiste um filme, aqueles filmes, principalmente filmes de bruxo, né? Você vai entrar lá, vou saber alguma coisa, e aí a pessoa já tá num lugar escuro, né?
Normalmente é uma mulher que parece uma bruxa, né? Olha, eu amo bruxa, me considero uma também, mas a bruxa do jeito que eles pintam, né? Aquela velha, feia e tá lá caquética tirando carta. E aí ela prevê o quê? A morte de alguém, a tragédia, a destruição. Então isso também dá medo para as pessoas, porque eles acham que vão sentar ali na frente e a pessoa só vai falar, olha, tua vida acabou, fulano tá te traindo, isso assim, a pessoa tem medo porque ela acha que só vai ouvir tragédia. Eu posso dizer por experiência própria que a primeira vez que eu fui, primeira vez não porque eu era muito jovem, mas depois da minha vida adulta, tá? Que eu fui numa taróloga, eu fui com medo, tá? Eu fui porque eu não tinha mais escapatória, eu estava realmente precisando de um norte, eu precisava de uma luz para os meus caminhos e eu fui na taróloga, mas eu fui com medo, porque eu pensei assim, bom, se a minha vida tá crítica, né, eu tô passando por um perrengue, eu vou sentar na frente dela, ela vai arrasar, vai acabar com a minha vida. Por quê? Porque eu já estava acostumada ver em filme que tarólogo, você vai lá só pra ter uma notícia, né? Ou então na novela da Globo. Gente, eu me lembro de uma novela da Globo que o nome era Cambalacho. Olha só. E eu acho que o personagem era da Fernanda Montenegro. Gente, eu tô denunciando a minha idade mesmo. E o Gianfrancesco Guarnieri. Eles eram um casal de cambalacheiros. E ela dava consulta em casa. Ela abria cartas em casa, né? E quando batia a polícia, a carta voava para um lado, bola de cristal para o outro, e eles pegavam tudo e saíam correndo. Ou seja, você já fica na tua cabeça que tarólogo é cambalacheiro. E aí, tá na hora, né? Já passou da hora da gente destruir esses mitos, gente. Isso é passado, isso não existe mais, né? Tarólogo é profissional, é profissão, né? Você pode se aposentar sendo tarólogo, né? Jung, né, um psicanalista renomado, usava o tarô para fazer consultas no seu consultório. Por que a gente ainda tem que ficar com essas imagens, essas ideias preconcebidas de que tarô não funciona, de que o tarô não precisa ter credibilidade? O tarô é uma ferramenta como qualquer outra. E aí eu te digo mais, né? Se você abre o tarô e você traduz a energia do outro, imagina quando a gente vai ao médico, né? Que a gente não sabe como é que ele se formou, a gente não sabe se é um cara estudioso, a gente não sabe se ele fez a faculdade a toque de caixa. E aí o cara vai lá, ele te avalia, põe lá, olha seu coração, não sei o que, e aí ele vai e escreve a medicação que você precisa e ele diz o que você tem. Você não está confiando na palavra dele, que ele é um bom profissional e que ele está ali te orientando para você ficar bom, para você sair daquele resfriado ou ou acabar com aquela dor. E ele só está usando o que ele tem na cabeça dele, mas você não sabe quem ele é, você não conhece ele. Então, essa nova geração, eu sempre digo, né? Essa nova geração tem que ser uma geração de renovação. E renovação para tudo. Principalmente para trazer essas ferramentas que auxiliam a nossa vida, tirar ela das sombras, né? Acabar com esses preconceitos e essa coisa que desabona, né? Esse estigma que já se colocou em oráculos, né? E aqui eu também não falo só do tarô, tem muito oráculo por aí, mas assim, eu puxo a sardinha pro tarô, porque além de eu jogar, ele é muito eficaz, sabe? E ele não só te dá uma resposta imediata, como ele também ele vem numa pegada terapêutica, ele conversa com você, ele te acalma, ele vai te mostrando, ele vai fazendo você se conhecer, né? Não é à toa que ele é usado dentro
de um consultório de psicanálise, né? Então, aí eu coloquei aqui uma coisa também muito legal, que o que o tarô revela a verdade... Ah, tá. Por que eu devo acreditar no tarô? Ah, quase um filme de terror. É, Juliana, quase. Sabe o que eu me lembrei, Juliana? Do Harry Potter, né? Eu não me lembro, eu acho que ele foi um oraculista, mas eu acho que ela lia borra de café, né? Aí ele entrava lá e ela falava que alguém ia morrer. Aí eles ficavam achando que era um deles lá, da turminha deles, né? Olha, num filme recente, né, de bruxo, já passando para as crianças, que oraculista só prevê tragédia, né? E aí isso fica lá, ó, no inconsciente. Lembra que o inconsciente ele guarda mais coisas do que a gente imagina? E aí quando alguém topa com um tarólogo, já fica já com os 2 pés atrás, né? Já fica todo desconfiado, né? Falta de confiança. E aqui, o tarô aqui, por que devo acreditar no tarô? Então vamos lá, as cartas de tarô irão te orientar em todos os pontos que ela... Peraí, vamos lá de novo. As cartas do tarô irão orientar a pessoa em todos os pontos que ela possui interesse, desde questões mais complexas até as mais simples. É uma maneira de chamar a atenção do consulente aos sinais que estão ao seu redor. Assim é possível evitar obstáculos ou se preparar para coisas melhores. Então assim, ele te previne do que pode acontecer, né, e que você pode mudar a sua história, como ele conta coisas boas para você, tipo, vai acontecer uma coisa bacana na sua vida. O sol tá te dando um sim enorme e lá na frente você vai ficar feliz, né? O tarô ele faz isso, não é só tragédia. E eu acho que eu falei isso aqui essa semana, acho que no final, na sexta-feira eu falei o seguinte: quando você faz uma previsão para alguém, né? Por exemplo, uma previsão, se é só para mim, eu tenho como modificar essa... Isso, professora Sibila, exatamente ela. Então, quando eu faço uma previsão para alguém, para mim, ou para alguém, uma pessoa só, tá? Só da vida dela. Vamos arrumar isso aqui. Só da vida dela. Ela tem como evitar certas coisas. Ela tem como se prevenir. Mas quando a previsão engloba um grupo de pessoas, porque aí não é só aquela pessoa em específico que está se consultando, ela está envolvida com outras energias de outras pessoas, né? Então assim, quando envolve outras pessoas, ou um bairro, ou um país, ou um planeta, o que vai acontecer é que você consegue se prevenir, mas você não consegue evitar que a situação ela aconteça. Eu vou dar um exemplo que eu dei, é de um tarólogo conhecido, né, que ele todo ano, né, ele disse que fazia mandala astrológica para ele, para fazer as previsões do ano seguinte. E aí ele começou a ver que na trajetória, na mandala dele, tinha umas dificuldades lá financeiras, né? E aí ele começou a olhar, vou jogar de novo. Aí depois ele pediu até para outro colega tarólogo, e aí vocês vão se acostumando, tá, gente? Tarólogo é igual gato, né? O gato, você tem um gato, daqui a pouco você tem 2, você tem 3, porque gato vai chamando gato, tarólogo vai chamando tarólogo, você se torna um tarólogo, daqui a pouco você é amigo de outro, é amiga de outro, daqui a pouco você tem um grupo no WhatsApp só de tarólogo para você trocar figurinha. Isso é muito bacana. E aí ele pediu para um outro colega, tipo assim, lê pra mim porque eu li desse jeito, mas só confirma pra mim porque eu tô aqui na dúvida. E aí ele foi e leu e falou, é isso mesmo. Ele falou assim, nossa, então eu vou me prevenir. Eu sei que ele enxugou todas as torneiras onde todos os
fechou todos os ralos onde ele podia estar gastando dinheiro, guardou o dinheiro, né? E quando veio a pandemia, ele conseguiu passar o período, né, quietinho em casa com dinheiro guardado, e para começar a trabalhar só quando as coisas começaram realmente a voltar como era antes. Ou seja, ele conseguiu mudar a realidade dele, mas ele não conseguiu evitar que a pandemia viesse, e foi o que foi pro mundo, pro planeta, né? Então, quando você faz uma previsão, quando engloba, né, geral, você não evita, mas você consegue se prevenir. Se você tomar os cuidados certos, você consegue se precaver, se proteger. A Camila aqui no YouTube está perguntando aqui: a consagração do tarô, baralho cigano, é o mesmo ou tem que seguir corretamente caso ele venha com um livro explicando? Não, Camila, questão de limpeza, energização e consagração, tanto para o tarô quanto para o baralho cigano, é do mesmo jeito, não tem diferença não, tá? E até porque, como eu sempre explico, e explico isso no meu curso também, ninguém tem que nada, tá? Você faz aquilo que você se sente bem, aquilo que você acha que tem que ser, é de dentro de você, é o teu feeling, tá? Se você achar que você não deve fazer nada disso, você não faz. Se você tiver uma orientação religiosa, siga a sua orientação religiosa. O que eu recomendo é a limpeza e a energização. A consagração, embora eu ache importante, que eu acho que dá uma potência pro seu deck, é uma escolha sua. Mas a limpeza e a energização, ela é necessária, porque o baralho, né, o deck, ele vem passando por várias mãos, né? Ele era papel, ele passou pela gráfica, ele passou pela gráfica, pela imprensa, ele passou pelo empacotador, ele chegou na loja, várias pessoas foram lá e olharam para ele, vou levar, não vou levar, até chegar na sua mão. Então, assim, é muita energia que foi passando de mão em mão, né? E você não sabe como é que aquelas pessoas estavam. Então, eu acho primordial, necessário, importantíssimo a limpeza e a consagração, a limpeza e a energização. A consagração fica por conta do que faz sentido pro seu coração, tá? Livre-arbítrio. Embora eu consagre todos os meus decks, todos os meus baralhos, eles são consagrados. Eu acho que dá um plus a mais. Até porque, né, gente, a gente trabalha com energia, né? A gente trabalha com a nossa energia e com a energia do consulente. Que interessante isso de limpeza e energização. É bem interessante, é bem legal. É uma bateria extra que você coloca no seu baralho. Porque assim como, né, a gente cansa, né, a nossa energia, a gente precisa se renovar, isso independente se você está atendendo um cliente ou não, um consulente ou não, isso independente do tarô. A gente, quando não trabalha, a gente não chega em casa cansado, a gente trabalha com energia o tempo todo, a gente troca energia com as pessoas do trabalho, a gente chega em casa cansado, a gente troca energia com as pessoas de casa, a gente não precisa de um banho para renovar, e principalmente a gente que é mulher, fazer o segundo turno, né, o segundo round de ter ânimo para fazer as coisas em casa. O tarô também, como o tarô trabalha com energia, chega uma hora que ele trabalhou, ele precisa se recompor, ele precisa repor as baterias dele também, né? Tanto que se você conversar com vários tarólogos, todos eles têm rituais de limpeza e energização, tá? Isso não sou eu que estou falando, não. Isso todos fazem. Então tá, ninguém tem mais perguntas, então é isso, gente. Esse é o recadinho que eu queria deixar hoje pra vocês. Se vocês gostaram desse tema, desse vídeo, dessa live, deixa um joinha aí pra mim, deixa um comentário. Se tiverem mais perguntas, podem deixar, tá? Eu vou responder a todo mundo.
e compartilhe com quem você acha que vai gostar dessas informações, né? Vai gostar do conteúdo dessa live, tá ok? Um abraço para vocês e até amanhã.